Pronto, bicho, tá feito. Tá certo. Queria fazer essa performance aí com uma música Chão de Giz. Outro dia caiu, o algoritmo mandou a Elba Ramalho cantando essa música. Eu tava numa oficina consertando um céu, certo? Aí tinha lá uma distração para os clientes ali na sala de espera e de repente apareceu a Elba. A Elba bolsonarista, rapaz, sabe? Aí quando ouço falar dessa mulher, sabe, me torce o nariz. Mas a lembrança que eu tenho dessa música sendo cantada, sabe, lá de Altamira, no campus de Altamira, num evento, num sarau, sabe? Tinha um coordenador lá, sabe, que gostava dessas coisas. E eu estava envolvida na política interna desse campus, sabe? Eu deveria ter saído candidato a coordenador do campus, e houve lá um maranhense, sabe, que se meteu na minha vida, rapaz. Um velho militante, rapaz. Eu comparo esse cara com aquele Jean daquele filme do pai do realismo, sabe, naturalista, tá certo? Aquele francês. Como é que chama aquele francês, o pai do naturalismo francês na literatura? Não sei. Tem um filme, sabe? E eu comparo, sabe, aquele cara lá, sabe, que atravessou os meus caminhos, sabe, modificou o meu destino, tá certo? Porra, o cara é foda, tá certo? A gente era professor e estava numa disputa interna ali, sabe, de coordenação do campus. O campus tem um coordenador administrativo, tá certo? E havia toda uma luta ali por democracia no campus, certo? E eu queria sair candidato, eu tinha um projeto político ali para Altamira, tá certo? Mas o cara me frustrou. E num certo evento ali, sabe, já depois, acho que passadas as eleições, eu não estou bem certo, e uma professora, rapaz, sabe, ousou, sabe, uma professora aí, sabe, simpática do Zé Ramalho, sabe, ousou levar essa música, sabe, cantar essa música aí. Eu acho que foi a primeira vez que eu escutei essa música. Mas eu queria trazer aqui alguma coisa a respeito dessa música. Deixa-me ver aqui o que é que diz Chão de Giz, é uma música do Zé Ramalho. O que é que diz mais? Do Zé, cadê? Composição Zé Ramalho. É só o que tem aqui, certo? Eu estou no site, eu estou no site letras.mus.br Zé Ramalho, certo? E a música é Chão de Giz, tá certo? Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folha miúde. Eu vou me jogar num pano de guardar confetes, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois não existe um grão-vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Parece aqui quem está interpretando essa música é uma mulher, tá certo? A não ser que o Zé Ramalho interpretando, sabe? Eles eram os caras ousados, certo? Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Para sempre fui acorrentado no seu calcanhar, meus 20 anos de boy. That's over, baby, Freud explica. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro, não vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval e isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora, certo? O significado aqui é falar de uma relação amorosa, certo? Eu já sei, já li ali uma outra, ali num outro canal, no outro site, sabe?
Fragilidade e despedidas em chão de giz. A fragilidade fica conta, eu já li também, tá certo? Aí o chão de giz é metáfora, tá certo? E quer justamente falar do devaneio, da esfumação, sabe? Que era essa relação de um cara, de um malandro aí, rapaz, sabe? Um playboy aí, um playboy barato, sabe? Um playboy popular, vê se pode essa contradição, sabe? A fim de uma vizinha foguenta, tá certo? Casada com um cara rico, rapaz, sabe? E aí, sabe, o cara rico certamente tinha outros interesses, sabe? E deixava a mulher distraída e deixava a mulher ir pro carnaval, ver se pode. O Zé conhece, sabe? E aí começa a pegar, sabe, a coroa, ela era mais velha que ele, tá certo? Mas só que ela não ia largar, rapaz, a vida dela arrumada ali, sabe, para ficar com ele. Mas quando já? Além do que, tem outro detalhe, sabe? Ele ficaria com ela por um tempo, depois ia querer largar também, essas coisas. Aí nasce o chão de giz, certo? Giz aí, quem é professor sabe que porra é giz, tá certo? Giz aí é um produto que a gente usa para escrever, é num quadro, é numa lousa, tá certo? E tem um apagador e tem um pó desgraçado, o giz, sabe? Eu lembro que quando eu dei aula, eu passei a usar, eu comprei uns jalecos brancos, sabe? Eu estava em Manaus, e usava uns jalecos brancos justamente para esconder, sabe? O giz na roupa, tá certo? Porra, bicho. Em chão de giz, Zé Ramalho utiliza a imagem do giz para ilustrar a fragilidade e a transitoriedade de um relacionamento marcado por limitações sociais. Essa coisa aí, sabe, das diferenças sociais. Inspirada em um caso real com uma mulher casada da alta sociedade de João Pessoa, a música traz o giz como símbolo das lembranças e marcas desse amor proibido, que podem ser facilmente apagados pelo tempo ou pelas pressões externas. O verso Pano de Guardar Confetes reforça o desejo de preservar momentos felizes, mesmo sabendo que pertence a um passado inalcançável, como confetes guardado após o carnaval. A menção ao grão-vizir sugere a presença de uma figura de autoridade, provavelmente o marido da mulher, que impede a realização desse amor. No trecho Meus 20 anos de boy, That's Over Baby, Freud explica, meus 20 anos de garoto, isso acabou, querida, Freud explica. Zé Ramalho reflete sobre o fim da juventude e a necessidade de amadurecimento, alinhando-se às ideias de Freud sobre o crescimento emocional. Ao dizer não vou me sujar fumando apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom, o narrador mostra, o eu lírico, certo? A decisão de não se apegar a gestos pequenos que só prolongariam o sofrimento. O refrão Estou indo embora evidencia a tentativa de libertação e o reconhecimento de que, apesar da intensidade, esse amor precisa ser deixado para trás. É isso aí. Aí fica nessa sexta-feira, bicho, hoje são 25. 25 de junho, eu tenho um trabalho, rapaz, ontem eu porra, não fiz porra nenhuma, tá certo? Ontem fiquei me entretendo com um vizinho aí, sabe, e aproveitei para fazer, sabe, memórias afetivas, sabe, criar memórias afetivas, e terminei lançando isso no vídeo de ontem, tá certo? Que eu chamei, como foi que eu chamei o vídeo de ontem, certo? Um cara, um indígena que eu conheci ali, sabe, quando eu fazia viagens ali para a Cachoeira do Espelho, ali no Xingu, subindo o Xingu a umas horas de viagem, dependendo do meio de transporte. Quando a gente ia, rapaz, sabe, no reboque do mestre, sabe, ali, sabe, um reboque com motor industrial adaptado, um rabudo, sabe? Porra, a gente passava, porra, saía de manhã e ia chegar no final da tarde. Isso sim, sabe? O rio tivesse favorável, sabe? Fosse tempo de águas assim, mais ou menos águas médias, sabe? Mas no tempo mesmo de chão, sabe? De pedras aparecendo, sabe? Porra, tinha que ir cortando, fugindo, sabe? Égua, era um inferno, sabe? Passava um dia viajando. Isso, mas por conta da pobreza, rapaz, por conta do equipamento de pobre, certo? Até que um dia, rapaz, eu me invoquei, sabe? Peguei uma grana, peguei uma causa. Uns caras compraram uns tratores numa cidade de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome. São Paulo é uma cidade, é um estado cheio de cidades, é próspera, certo? E lá uns caras, rapaz, lá de Altamira, uns ladrões safados, uns caras que foram ali para a fronteira, sabe, para ficar rico, trouxeram 3 tratores imensos, sabe, para agricultura, para fazer aí, sabe, aí a agricultura mecanizada, sabe? Só que eles tiraram o trator da loja, sabe, e os caras da loja venderam. E não se preocuparam, rapaz, os tratores vieram parar na Transamazônica, ver se pode essa porra, sabe? E o trator foi financiado, foi parcelado, tá certo? E as parcelas faltaram, aí houve uma ação de busca e apreensão, tá certo? E na época eu era o vice-presidente da Ordem dos Advogados lá em Altamira, tá certo?
Aí eles ligaram atrás de advogados ali, tá certo? Ali, sabe, para fazer uma intervenção numa causa que já estava ajuizada, tramitando na comarca de Altamira. E eu próprio, sabe, topei fazer, rapaz. E era ali, sabe, cada trator devia valer na época assim, eu não sei, eram uns tratores grandes, sabe? Eram uns jiricos, tratorões de pneus de borracha, tá certo? Mas eram uns rodados imensos, sabe? Eu acho que cada trator daquele valia no mínimo uns R$ 200 mil ou mais, tá certo? Então a parada ali era de uns R$ 600 mil, eu devia ter pego ali, sabe, uns R$ 100 mil ali de honorários, tá certo? Mas eu não soube fazer, rapaz, pedi só 8, vê se pode. Eu pedi 6, depois eu aumentei para 8, os caras me deram na moleza, tá certo? Eu, otário, sabe, sem saber operar aí, sabe, com o mundo dos negócios. Agora a questão, rapaz, era recuperar a porra desses tratores. Onde estavam esses tratores? Eles estavam escondidos, intocados, certo? Um eu achei intocado ainda, sabe, seminovo, sabe, sem uso, sabe? Aí eu tive sorte, sabe, e achei, sabe? E outros dois eu achei, não lembro como achei. Um eu achei numa roça, sabe, numa fazenda, rapaz, o motor todo, o trator todo estourado já nos canos, sabe, de tanto trabalhar, tá certo? O outro eu não sei onde foi que eu achei. Sei que eu recuperei os 3 tratores. E com base nisso, bicho, eu comprei, rapaz, eu comprei um, sabe o quê? Eu comprei eu comprei, rapaz, uma voadeira, rapaz. Eu comprei uma voadeira, tá certo? Na verdade, eu comprei um carro, comprei uma voadeira, sabe? Com R$ 8 mil, vê se pode. Carro usado, sabe? Um Volkswagen. Como é que chamava a porra daquele carro? Um carro velho. Rapaz, e levei também a voadeira. Foi isso, eu fiz os dois negócios ao mesmo tempo. Acho que foi, não me lembro, não. Não, não foi não, foi a voadeira. Eu comprei a voadeira, tá certo? E depois eu comprei o motor, tá certo? Um motor, um Yamaha 40. Um Yamaha 40 é um motor bom, sabe? A voadeira ia acompanhada de um motor estourado, um 15, eu acho, ou 25, acho que era um 15, certo? Tava fudido já o motor, tá certo? Tinha que recuperar. E esse motor ficou para trás, nem me lembro mais. A voadeira também ficou para trás depois quando eu vim embora, sair de Altamira para Belém. Mas o motor 40 eu trouxe. Mas o fato foi, rapaz, que eu botei o motor 40 na polpa, rapaz, desci do casco, sabe, da voadeira, sabe, e eu andava pra cima e pra baixo e entreguei, sabe, a pilotagem pra mestre, sabe, pra mestre se vingar, porra, por causa daquele motor escroto que ele tinha, um motor industrial, sabe, adaptado com uma rabeta pra poder andar ali no Xingu, tá certo? A porra foi foda. E foram bons tempos aquele, rapaz, bons tempos de praia, eu levava meus filhos todo final de semana pra praia, sabe, e ali a gente pescava e aquela coisa toda, etc e tal, entendeu? Foi tempo bom. Eu acho que meus 3 filhos aí, mais velhos, sabe, lembram disso, eu acho que ele guarda boas memórias, sabe, memórias afetivas boas desse tempo, tá certo? Porra, bicho, foi isso. E, e por que que eu tô falando, sabe, dessas coisas? Eu tava falando da música Chão de Giz, tá certo? E então, eu falava que eu conhecia aí, sabe, essa música tocando para aquelas bandas de lá, mas na verdade eu estava lendo aqui já o significado da música e dessa relação escrota aí do Zé Ramalho com uma coroa. E o eu lírico aí, sabe, é o próprio Zé Ramalho. Vai te fuder, Zé Ramalho. Ora, porra. Aí eu fiz esse caqueado aqui, rapaz, nessa sexta-feira, 25, certo? São 8 horas e 56. Eu tenho que terminar esse vídeo para escrever, rapaz, umas peças aí que eu preciso, sabe? E aí eu fiquei, rapaz, com umas pendências aqui. Outro dia o Ozzy Osbourne entendeu de morrer, sabe? Esse músico aqui, sabe? Esse músico velho aqui. Porra, bicho, ele entendeu de morrer, vê se pode, tá certo? Já com 76 anos. Já não, porra, eu acho que ele poderia ter vivido mais. Mas foi um cara assim, de uma vida, assim, parecido com a do Zé Ramalho, sabe? Assim é a vida de artista, sabe? A vida na estética, sabe? No plano da estética é foda. São vidas assim, gozadas ao extremo, sabe? Eles vivem o dia como se fosse o último, sabe? E tentam tirar prazer, igual o porra do Trump, rapaz. O Trump descobriu uma mina, sabe, de pegar a menina aí, sabe, junto com o Epstein, tá certo, na década de 90, rapaz. Eles passaram 15 anos, sabe, em fodelanças, tá certo, porra, e pegando só aí, sabe, meninas novas aí, aquela coisa toda. Aí o sexo bruto, sabe, lembrando aí o Arthur Schopenhauer, sabe. O Arthur falava que tinha 3 coisas assim pesadas na vida do ser humano, tá certo. Era a fome. Aí tem mais um outro aí, eu não sei qual é, não sei se é aí, sabe, não sei se é no mundo dos afetos, sabe? Eu não sei que dedicações são essas aí. É a fome e essa outra que eu não estou lembrado aqui, tá certo? Eu anotei quando eu fiz um upgrade com o Vitor Lima, tá certo? E eu não me lembro mais qual seria o segundo fator aí, sabe? Que humilha o ser humano, sabe? Um fator poderoso do corpo. Uma força cega, como diz o
do Schopenhauer, certo? E a outra é o sexo, rapaz. O sexo usado aí, sabe, com os cuidados da natureza, sabe, na reprodução, para não deixar a espécie se acabar, tá certo? A gente se imortaliza, bicho, na genética, tá certo? Nos genes, no DNA, tá certo? Nós temos desde o começo, sabe? Desde o começo, quando a gente, eu sempre falo isso, sabe? Quando poeiras foram aqui, sabe? Se galvanizando, se juntando em torno de um ponto, tá certo? E formando uma bola, uma esfera aqui, sabe? E se teve início aí, sabe? Essas poeiras aí ao planeta Terra, tá certo? O planeta que congelou, depois descongelou, tá certo? E surgiu água e não sei mais o quê. E nasceu, rapaz, um bichinho, uma bactéria, sabe? Eu não sei que porra era aquela, naquela coisa ali, sabe? Ali, sabe, nadando ali, sabe, perdido, se afogando naquela cobertura de água, de líquido, sabe, em torno da esfera, entendeu? E não se falava de oceano ainda, porque tudo era água ao redor, tá certo? E aquele bichinho ali, sabe, ali, não sei de onde ele veio, não sei se veio num pedaço aí, sabe, de asteroide, eu não sei, sei que aquele bichinho, rapaz, sabe, foi desenvolvendo. E ele foi o ponto de partida. É uma teoria isso, certo? Não é de confiar, tá certo? Talvez é uma teoria, tá certo? É mais do que uma crença, eu não estou baseando aqui em espírito, estou falando em matéria. E aquele bichinho ali, sabe, criou a cadeia, sabe, a cadeia genética, o genoma, sabe, o genoma dos seres vivos aí, sabe. Então a gente, todos os seres vivos, seja pedra, seja pau, seja célula, certo, todos nós temos um endereço único, um ponto ali, sabe, afunilado, que é ali aquela bactéria ali, aquele ser vivo ali, tá certo, que desenvolveu e conforme foi se adaptando, adquiriu várias formas, sabe, e desenvolveu aí as três forças imensas, sabe, de criaturas da natureza. E cada criatura, sabe, com o seu corpo, sabe, cada corpo, sabe, com a sua substância, cada substância sendo uma essência, e essa coisa toda aí, tá certo? E cá estamos nós, tá certo? Genoma, tá certo? O genoma aí, por que eu estou falando isso? Eu estou falando ali do Ozzy Osbourne, que resolveu partir, tá certo? Um cara que resolveu gozar a vida dele ao supremo, tá certo? Porra, ao extremo, entendeu? E deu no que deu, tá certo? Chega um ponto aí que a obsolescência programada ela é antecipada, como diz o meu filho. O meu filho fala da obsolescência programada, tá certo? A antecipação é por minha conta. Tem coisas que precipitam, sabe? O fim, sabe? Mas acontece que aí, sabe? Aquele corpo ali vai embora, mas fica ali, sabe? Nos descendentes. A genética é mantida, sabe? Ali, sabe? Essa é a questão. Quem tem filho, sabe? Biologicamente não vai ser esquecido, tá certo? Eu tenho 5 filhos, tenho 2 netas, tá certo? Se fala das mitocôndrias que garantem a reprodução nas mulheres, assim, sabe, a garantia, sabe, do repasse das mensagens genéticas para frente, tá certo? Se fala das linhagens. Hoje, quando se discute imigração, sabe, aí, sabe, a movimentação de corpos na superfície planetária, se fala de linhagem, tá certo? De linhagem biológica, tá certo? Hoje eu estava assistindo um vídeo sobre. Não foi ontem, sabe? Antes de dormir, o César, o professor João César, apareceu de novo, sabe, aí, sabe, diante dos meus ouvidos, tá certo? Que eu não vejo, eu ouço. Mesmo porque quando a gente assiste um vídeo não tem muito para ver, sabe? Quando se faz uma entrevista, é só o indivíduo falando ali, então eu fechei os olhos, tá certo? Coloco uma venda nos olhos, uma venda de dormir nos olhos, sabe? Fico ouvindo até quando o sono vem e me arrasta. E eu só sei, rapaz, que o César falava ontem dessa história de Israel como mito, sabe? Mito religioso, sabe? Essa coisa aí que nos afunda, essa coisa que foi combatida pelos gregos, tá certo? Eu não sei se outros povos o budismo combate esse tipo de coisa, mas o fato é, sabe, que os gregos deliberadamente, sabe, na medida que foram compreendendo a realidade, sabe, foram rebatendo os deuses. Essa coisa voltou na Idade Média, sabe, com Yeshua, sabe, com a doutrina de Yeshua, o cristianismo, e na modernidade, sabe, novamente se reage a isso e se afasta o estado da questão religiosa, tá certo? E hoje o movimento que se quer, sabe, trazido aí pelos religiosos que remanescem do tempo, sabe, do tempo da Idade Média,
é fazer novamente grudar o Estado na religião, tá certo? É isso que a Michele Bolsonaro, por exemplo, defende, sabe? O Silas Malafaia defende com essa história da teologia da dominação, tá certo? Eles querem uma teonomia, não sei se é assim que o João César fala, tá certo? Eles querem uma teocracia no Brasil, rapaz, ver se pode. O Trump, sabe, lá, o país do Trump é podre, sabe? Um país assim, sabe, que a gente pensa que é podre de rico. Os caras, já li uma vez, sabe, que eles acumulam lá só para eles 40% da energia mundial, tá certo? Isso é expressão, é de poder econômico, tá certo? Você ter tanta energia, sabe, num só país, tá certo? E os estadunidenses têm isso, sabe? Mas acontece que esses 40% de energia é direcionada para uns poucos putos, sabe? Assim, sabe, que gozam e gastam a vida na intensidade, como fez o Epstein e o porra do Trump na década de 90. Por 15 anos os caras fuderam pra caralho, tá certo? Pegando meninas aí, sabe? E até que um dia, sabe, o pau quebrou, tá certo? E o Epstein foi o primeiro a sucumbir. Em 2008 ele foi preso, tá certo? E em 2019 ele foi preso de novo. E em 2019 ele resolveu colocar cabo na vida dele, tá certo? Porque ele percebeu, sabe, que ele ia ser condenado, ia puxar cana, sabe? E quem sabe até, não sei se o crime é sexual, tá certo? Ele pode gerar morte, execução, não sei, não sei. E eu só sei que ele resolveu pôr fim antes que a coisa complicasse para ele, sabe? Ele resolveu pôr fim na vida dele. Mas ficou o porra do Trump, o parceiro dele, o parceiro de esbórnia, tá certo? Um cara hoje com 80 anos, todo fudido já, com o cu frouxo, tá certo? E assim, eu não sei, eu fico às vezes imaginando a Melania sabendo de todas essas coisas, como eu fiquei pensando na mulher do Clinton, na Hillary, sabe, sabendo de todas aquelas estrapalhadas, inclusive o nome do Clinton, sabe, aparece, diz que na lista é do Epstein, tá certo? Epstein, eu não sei. Rapaz, eu só sei dizer que o Zé Ramalho viveu, assim, sabe, essas relações extremas também. Mas eu falava do Ozzy, certo? O Ozzy, tá certo? Que foi de uma banda, o Black Sabbath, tá certo? E tem uma música aí, Porcos de Guerra, tá certo? Assim, esse pessoal, esses 40%, digo melhor, os que se apropriam quase na totalidade dos 40% de energia ali nos Estados Unidos, eles fazem guerra porque a guerra, sabe, necessita de máquinas de guerra, tá certo? De armas de fogo, de bombas, de explosivos, tá certo? E isso vende bem, tá certo? Não emprega bem, porque eu penso que ali, sabe, a arte de produzir mercadoria de guerra, ali, sabe, é uma tecnologia que robotizada, sabe, quanto mais o tempo vai passando, sabe, novas tecnologias vão surgindo e os braços humanos vão sendo dispensados, tá certo? E eu fico imaginando isso, mas o fato é que os Estados Unidos descobriram a indústria da guerra, tá certo? E lembra os romanos antigos, e quando eu penso nos romanos antigos, eu penso no Marco Aurélio, sabe? Que foi um imperador já ali da decadência do império ali de Roma, tá certo? Enquanto o império ali de Constantinopla ele foi se aguentando e foi se mantendo, o de Roma acabou em 476, salvo engano, quando ali, sabe, um bárbaro, um germânico, sabe, invadiu Roma e se apropriou do trono de Rômulo, eu acho, não sei, não estou bem certo. E estou falando isso pensando no cinema. E o Marco Aurélio, rapaz, um tempo ele estava lá para as bandas da Germânia ali, sabe, Floresta Negra, não sei mais por onde ele estava ali. O cenário é um cenário de um filme, certo? A Queda do Império Romano. E estava lá o Marco Aurélio, rapaz, que tinha o Cômodo, filho dele, um acelerado, tá certo? E tinha ali um general romano que se tornou um gladiador, tá certo? E, gerou, depois tem o filme. Eu acho que é nesse filme, A Queda do Império Romano, ou é o Gladiador 1, eu não sei. Eu acho que eu estou misturando aqui as bolas. Mas o fato é, rapaz, sabe que. E ali, sabe, diante do Marco Aurélio desfilavam os chefes de reinos, os reis de vários estados, de várias cidades, sabe? E ali, sabe, todos eles vassalos, certo? Todos eles ali, sabe, colonizados. Então a ideia de império, sabe, traz essa relação entre quem coloniza e quem é colonizado, tá certo? E hoje o que a gente vive no mundo, rapaz, é esse Trump escroto aí, sabe, tentando reviver o Império Romano ali, o Marco Aurélio, sei lá, sabe, se não for ali o Nero ou um outro aí, sabe, daqueles imperadores ali, sabe, acelerados. Filhos da puta, só porque tinham direito de linhagem ao trono, tá certo? Eu acho que eu falava disso de linhagem, quando falava ali, sabe, não sei, do Osborne, eu não sei se era isso.
Mas o fato é, rapaz, que hoje a gente vive essa relação escrota de imperialismo, sabe, entre colonizadores e colonizados, e se fala que essa forma de imperialismo é uma espécie de neocolonialismo, tá certo? É um novo colonialismo que o Trump impõe ao mundo, inclusive ao Brasil, quando já são 25 minutos de vídeo. E a gente fica aqui rebolando na chapa quente, ameaçado, preocupado, sabe, com a existência, porque na verdade esses caras, rapaz, querem se apropriar das riquezas do mundo sempre. Os romanos, rapaz, sabe, eles invadiam as terras dos outros ali, tá certo? E ali se apropriavam das riquezas. Naquela época, sabe, a tecnologia era fraca e ali o que havia mesmo era a agricultura na superfície, o gado na superfície, tá certo? E ali alguma produção de mineral, de ouro, de prata, sabe? E ali o ferro para fazer espadas, sabe? Espadas que se transformavam em aço, tá certo? E ali, sabe? E ali, sabe? Mas a tecnologia era fraca, havia pouca, sabe? Ali, sabe? A, a, a tecnologia era fraca, eu já falei. E não dava, sabe, ali para faturar muito alto, tá certo? E então, aí a escravidão, por exemplo, vender corpos também era uma forma de, sabe, de faturar algum, sabe? E os senadores lá em Roma, sabe, viviam disso aí, sabe? Adquiriam propriedades, adquiriam títulos, viviam bem, comiam bem, tá certo? E faziam aquele exército poderoso que hoje os Estados Unidos repetem, tá certo? Um exército poderoso no mundo, sabe? Uma marinha poderosa com aviões, com porta-aviões e aquela coisa toda. Tem uma efeméride aqui, sabe, falando, quando se fala aí de marinha, sabe, na Segunda Grande Guerra Mundial, o Hitler, sabe, desenvolveu uma marinha possante com navios de superfície, sabe, navios de profundidade, sabe, os submarinos, os U-boats, entendeu? E esses U-boats, rapaz, afundaram aqui no Brasil. Eles afundaram aqui no Brasil, eu tenho anotado aqui, 34 navios, rapaz, navios mercantes, navios que transportavam, sabe, mercadorias para cima e para baixo, e cerca de 1.000 brasileiros morreram entre marinheiros e civis, tá certo? E nessa época, rapaz, se eu tivesse vivo e quisesse transitar, sabe, sair daqui de Belém do Pará, sabe, para ir para o Rio Morar, num Ita, tá certo? Eu corri o risco de ser afundado, vê se pode, tá certo? Por um boat. Se eu tivesse nascido na década de 40, rapaz, sabe, quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, a Segunda Grande Guerra explodiu em 39, tá certo? E entre 41 e 43, 34 navios mercantes, sabe, foram afundados pelos U-boats alemães, tá certo? Esses putos aí. Os alemães também quiseram formar, rapaz, um império, sabe, ao modelo do Império Romano, tá certo? Rapaz, ali os romanos, sabe, os italianos, sabe, e germânicos, sabe, porra, esses caras são foda, tá certo? Eles gostam de riqueza, sabe, eles gostam aí, sabe? Porra, ontem eu assisti assim, em vídeo, sabe, porque eu não consigo ter acesso ali, sabe, ao streaming da Globo, tá certo? Eu não quero fazer contrato com eles, mas eu assisti o jogo de voleibol entre brasileiras e alemães, certo? E o Brasil encostou o cacho de coco, rapaz, nas alemãs, eu achei que foi bom, porque assim, rapaz, aquelas alemoas lá, sabe, todas branquelas ali, sabe, ali do cabelo loiro, mais gigantescas mulheres ali, mas nem todas, tá certo, não tem um padrão, mesmo porque ali a equipe de vôlei ela tem que ser graduada, precisa de uns altões na frente e uns baixinhos atrás para fazer defesa, para ter rapidez. Eu só sei dizer, rapaz, que as mestiças, sabe, as mestiças brasileiras, porra, aquela Gabi é foda, certo? Aí tem aquela descendente de Alemoa, como é que chama ela? Não vou lembrar agora o nome, nem vou me esforçar para lembrar. Bergman, certo? Porra. Júlia. Ela é filha de brasileira com alemão, tá certo? Com alemão, e ela veio para o Brasil, tá certo? E aí se meteu aí em atividades de esporte, terminou, sabe, sendo reconhecida, identificada como jogadora de voleibol, e ela tava lá enfrentando, sabe, o DNA dela, sabe, porra. Só que o DNA dela é mestiço, como todos nós somos mestiços, rapaz, ainda agora eu falava, sabe, que a nossa origem comum, tá certo, é um verme ali perdido em líquidos, sabe, porra, bicho. Então não tem isso, rapaz, não tem esse negócio de supremacia, rapaz, nem supremacia branca, nem supremacia racial, nem porra nenhuma, tá certo? Somos todos mestiços, somos todos misturados, tá certo? Essa é a grande questão, tá certo? Mas uns filhos da putas aí, sabe, para poder levar vantagem, eles inventam o discurso da superioridade, da supremacia, tá certo? É o que acontece hoje com os Estados Unidos, quando são 29 minutos de vídeo. Esses caras lá nos Estados Unidos, puxados pelo Trump, sabe? Eles querem aí, sabe, dizer que são superiores, um bando de fudidos. Quem tá nos Estados Unidos todos são imigrantes, todos vieram, rapaz.
sabe? Foi uma terra que foi invadida ali, sabe? Uma terra que já era ocupada pelos indígenas, que também, por sinal, vieram de fora, tá certo? Os indígenas descenderam de primatas que nem nós aqui, sabe? Aqui no Brasil, tá certo? Ou que nem nós aí, lembrando que meu corpo tem traços, mistura de indígenas ali do Tapajós, tá certo? Por parte da minha bisavó, tá certo? Mas tem o DNA, sabe? O DNA europeu por parte do bisavô, sabe? Que casou, sabe? Com a indígena, um branco, um português, um lusitano, eu não sei como é que era esse cara, mas ele casou, sabe? Com uma indígena, sabe? E trocou o nome dela, chamou ela de Leopoldina para poder casar para poder casar de acordo com a cultura brasileira, tá certo? Ou sei lá, europeia, não sei. Mas o fato é, rapaz, que a gente é gerado dessas misturas. Então, agora o que é que se faz, tá certo? Ontem eu falava, porra, que a grande, sabe, a grande especificidade do ser humano foi a linguagem, sabe? A expressão, sabe? O falar, tá certo? A palavra, tá certo? Uma vez eu li uma professora que me dava orientação para eu poder dar aula, sabe, de linguística, ela vinha periodicamente, ela ia periodicamente a Altamira, sabe, para me dar apoio, dar assessoria pedagógica e docente, tá certo? E ela me apresentou uma vez um poema, sabe, intitulado a palavra, tá certo? E queria que eu interpretasse a palavra. Então, veja, porra, é foda, 31 minutos de vídeo. Aí, sabe, o conceito de palavra, sabe, ele é tudo pra gente, sabe? Porque foi a palavra que nos pôs no mundo e no topo da cadeia alimentar. Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu ajude vocês nessa sexta-feira, tá certo? A gente se aproxima do final de semana, tá certo? E amanhã não faço nada, mas no domingo vou ver meus filhos, tá certo? Eu preciso ver um filho que eu tenho. Mas eu vejo que eu agora estava na cozinha, tá certo? Eu trouxe um saco de feijão aqui, a marca do feijão, sabe? É um tal de Tio Beto. Só que esse feijão a gente não sabe de onde ele vem. Ele é empacotado aqui em Belém, aqui na zona metropolitana de Belém, tá certo? E é um feijão rajado, tá certo? Ele tem um nome, é Jale, não sei. Aqui não diz porra nenhuma, tá certo? Não fala o nome do tipo do feijão. Diz que o feijão é do grupo um, feijão comum, classe, cores, tipo um, não sei mais o que. A marca é Tio Beto, tá certo? E eu tava na cozinha, rapaz. Eu dou uma cozinhada, tá certo? E depois, sabe, eu meto o cozinhado num suco, sabe, de temperos, tá certo? E misturo um pedaço de charque, tá certo? E tá pronto, o feijão tá ali. Eu não sei o que é que vai acontecer. Quero dizer que eu detesto. Mas me livrei da tirania do PF. Muito bem, fico por aqui. Sou o caboclo falador. Ernest, tá certo? Que porque falo muito, falo pra caralho, tá certo? Falo o que eu tenho na cabeça, tá certo? E por isso, sabe, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.